primeiro queria agradecer o convite, tá? É um prazer estar participando. Sempre que eu posso colaborar um pouco da minha experiência, da minha história, da minha visão de mercado, eu acho importante a gente contribuir, né, principalmente para pessoas que não são do Brasil, né, que chegam no nosso país. Queria dar primeiro as boas-vindas para todas as senhoras e os senhores e dizer que vocês são muito bem recebidos aqui no Brasil. E, obviamente, que vocês estão enfrentando, nesse momento, uma crise mundial, né? Que foi o que a pandemia trouxe para a gente, né? A pandemia apresentou aí a maior crise na história, né? Na história recente do planeta, e hoje a gente tem no Brasil o maior índice de desemprego da história, que são quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Então, vocês chegam no Brasil num momento difícil, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, eu costumo dizer o seguinte: para a gente conseguir alguma coisa que a gente nunca conseguiu, a gente tem que fazer alguma coisa que a gente nunca fez. Né? Para a gente conseguir alguma coisa que a gente nunca conseguiu, a gente vai ter que fazer alguma coisa que a gente nunca fez. E a entrevista de emprego, ela faz parte dessa caminhada, né? Porque a gente, para sobreviver, obviamente que precisa de emprego, precisa pagar nossas contas, precisa estar trabalhando. Então, eu vou dar aqui algumas dicas importantes, que é dentro da minha visão como empresário. Eu sou empresário no segmento de gastronomia há mais de 25 anos aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho 4 casas, são mais ou menos uns 200 e poucos colaboradores, e eu estou bastante acostumado com esse mercado. Então, eu gosto muito de trabalhar, de fazer as entrevistas, enfim, de saber quem vai entrar na minha empresa. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é, quando vocês vão pedir um emprego, quando vocês vão participar de uma entrevista de emprego, é que vocês estão entrando na casa de uma pessoa. Tá? Então, na verdade, esse é o entendimento que vocês têm que ter. Então, imagina se a Carla Morante me convida para ir na casa dela. Se eu sou convidado da Carla, eu vou tentar criar a melhor, que ela tenha a melhor visão da minha pessoa. Então, eu vou uma roupa adequada, eu vou ser extremamente gentil e educado, eu vou entender aonde a Carla Morante mora, com quem ela mora, um pouco da história dela, para quando eu chegar na casa dela, eu saber me comportar, entendendo a história da Carla, e eu poder ter um diálogo bacana para saber se ela vai deixar eu morar na casa dela. Tá? Então, eu quero fazer essa comparação, que, na verdade, quando vocês estão indo em busca de um emprego, vocês entram numa empresa atrás de uma vaga de emprego, na verdade, vocês estão indo participar da vida de uma empresa e vocês vão estar morando grande parte do dia de vocês dentro da casa de uma pessoa, com mais uma série de outras pessoas. Tá? Então, vamos lá. Uma das coisas que é muito importante na entrevista de emprego é você saber, primeiro, a história da empresa que você está indo pleitear uma vaga de emprego. Porque isso mostra respeito e mostra interesse. Quando você for fazer uma entrevista de emprego num restaurante, por exemplo, é importante você saber quem é o dono do restaurante, há quanto tempo aquele restaurante existe, qual o tipo de gastronomia, se ele tem outras unidades, qual o cardápio, qual o preço, mais ou menos, médio que aquele restaurante cobra, qual o público que ele atende, qual o tipo de gastronomia que ele gosta de servir, quais os horários de atendimento que ele tem. Porque quando você for pedir emprego, quando você for participar de uma entrevista, isso vai mostrar realmente que você está muito interessado em participar da vida daquela pessoa, a vida daquela família. Acho que tem um microfone aberto. Então, vamos fechar os microfones, por favor. Pronto. Eu acho que é isso, ó, maravilha. Vocês entenderam, gente? Então, é muito importante vocês terem esse primeiro entendimento, tá?
Sempre que vocês forem pedir uma vaga de emprego, pleitear uma vaga de emprego, não entrem numa entrevista de emprego sem saber os detalhes daquela empresa, porque isso vai mostrar que você realmente está interessado em trabalhar e aquela empresa ali não é mais uma empresa que você está querendo se recolocar, tá? Você vai criar uma relação com aquela empresa. Então, a partir do momento que você pede para entrar, fazer parte daquela família, você quer entrar na casa de alguém, você tem que saber o mínimo de informações para as pessoas olharem para você e falarem: pô, realmente, essa pessoa está querendo participar da minha vida. Por quê? Porque existem milhares de pessoas atrás de uma vaga de emprego. A visão que o empresário, ou a pessoa que está te contratando, vai ter é o quão interessada aquela pessoa está, o quão disponível ela está para participar daquela empresa. Porque você aprenda uma coisa, de novo, quando a gente fala do maior índice de desemprego da história, e você está buscando um emprego, você sabe que você vai estar disputando uma vaga com outras centenas ou milhares de pessoas. Então, você vai precisar ser muito diferenciado e você vai precisar ser entendido como uma pessoa diferenciada para você encantar aquela empresa ou aquela pessoa que pode te contratar. Então, você vai ter que ser diferenciado. Na vida, a gente sempre precisa ser diferenciado com relação à educação da gente, com relação à nossa entrega profissional, com relação à vontade e à disposição que a gente está. Então, isso é que faz o Pelé ser o Pelé e não ser mais um jogador. Isso é que faz o Maradona ser o Maradona e não mais um jogador. O Maradona não tinha só talento. O Maradona tinha muita vontade de ser o melhor jogador do mundo. Por isso que ele está entre os melhores jogadores do mundo. Porque ele teve muita vontade, ele se esforçou. Ele não nasceu simplesmente com um bom talento. Então, o talento é importante. A sua capacitação profissional é muito importante. Mas a sua vontade, você pode ter certeza que é mais importante até do que o seu talento. Isso é o que vai te mostrar como diferenciado, e isso que talvez te proporcione uma vaga de emprego. Se você não mostrar interesse, disposição e vontade, você pode ser uma pessoa super capacitada, mas a pessoa que vai te contratar, ou a empresa, ela vai perceber que você não está com aquela vontade toda que o seu concorrente está. Então, você saber a história da empresa, você entender tudo o que acontece para você poder se colocar à disposição daquela empresa é um dos passos principais, tá? Para a gente conseguir uma boa vaga de mercado. Outra coisa também que é muito importante eu colocar para você. Vocês sabem o que vocês estão fazendo hoje aqui? Uma pergunta. Então, gente, vou falar para ele fez vocês. uma pergunta, vamos responder. Carla. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos aqui preparando-nos, né? Buscando uma oportunidade para poder enfrentar esse mercado de trabalho aqui no Brasil, sendo imigrante, falando outra língua, outra costumbre, entendeu? Para conhecer mais o processo seletivo das empresas. Muito bom, perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. O que vocês estão fazendo aqui e o que vocês fazem todo dia é uma entrevista de emprego. A entrevista de emprego, para quem quer se recolocar no mercado, ela acontece o dia inteiro, o tempo inteiro. Então, foi o exemplo que a gente teve, que eu até coloquei, e são tantos exemplos que acontecem na minha vida, que eu até tinha esquecido, né, que a Paulinha colocou. Eu fui colocar gasolina no meu carro, num posto de gasolina, e fui tão bem atendido pelo colaborador do posto que eu contratei ele. Ou seja, ele já estava empregado, ele não precisava de emprego, mas ele estava numa entrevista de emprego, sem perceber. Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente.
principalmente para quem não está empregado. Vocês sempre têm que estar preparados para comunicar com as pessoas. Então, é importante vocês entenderem que quando vocês estão numa rua, num restaurante, fazendo um serviço extra, aquilo ali são oportunidades. E a vida é feita de oportunidades. E quando você está preparado e sabendo que aquilo ali pode ser uma oportunidade, você sempre vai estar um passo à frente da pessoa que não está preparada. Então, é importante vocês entenderem que hoje aqui pode ser uma entrevista de emprego. Eu posso estar analisando todos vocês, talvez não para contratar para uma empresa minha, mas para contratar para uma empresa de algum parceiro. Então, esse pensamento é que vai fazer vocês saírem na frente. Porque as oportunidades, quando elas aparecem para a gente muitas vezes não sabe que está aparecendo oportunidade, né? Então, eu gosto até de uma frase que tem um filme, vou até entrar no lado para abrir a cabeça de vocês. Tem um filme chamado O Todo-Poderoso, é um filme muito bacana, que é do Morgan Freeman, que é um artista que eu acho incrível. E tem uma parte do filme que ele, na verdade, o Morgan Freeman interpreta Deus, né? E ele vem para a Terra e as pessoas, obviamente, que não sabem que ele é Deus porque ele é um senhor, ele é uma pessoa normal. Então, ele vive durante o cotidiano e tem uma cena do filme que ele está num restaurante e tem uma menina atendendo ele, a garçonete do restaurante está atendendo ele. E ela parece estar chateada, ele começa a bater um papo com a atendente e ela fala sobre coragem, que ela gostaria de ter coragem e ela pede a Deus para ter coragem. E ele, como é Deus, ele acha curioso e ele olha para ela e fala, olha só, você acha que quando você pedir a Deus para você ter coragem, Deus vai te dar coragem ou vai te dar a oportunidade de você ter coragem? Então, isso eu vou colocar para vocês. A gente, quando quer alguma coisa, a gente costuma pedir a Deus, pedir a algum santo, enfim, independente da religião que a gente tenha, a gente pede para que, poxa, Deus, eu preciso de um emprego. Então, Deus não vai te dar um emprego. Deus vai te dar a oportunidade de vocês conseguirem um emprego. Mas é você que faz a oportunidade acontecer. Ele dá a oportunidade. Se você não estiver preparado, você não vai conseguir alcançar aquela oportunidade que Deus te deu. Então, isso é para vocês abrirem a cabeça, para vocês entenderem que vocês criam a oportunidade de vocês. E a oportunidade, todo dia, ela acontece na vida da gente. O problema é a gente enxergar a oportunidade. Então, aqui é uma oportunidade. Vocês estão tendo de conversar comigo. É uma oportunidade que vocês estão tendo de participar desse curso incrível, desenvolvido para ajudar vocês. Mas se vocês não correrem atrás e se vocês não transformarem a oportunidade em realidade, a oportunidade vai passar. Então, a gente precisa sempre estar preparado. Como a gente vai se comunicar, com o horário que a gente vai chegar, com a forma que a gente vai se apresentar, com o pensamento, com a energia que a gente vai transmitir para as pessoas, porque as pessoas estão observando tudo. Então, quando a gente quer entrar no mercado de trabalho, a gente precisa entender que a gente está conectando com as pessoas. Outra coisa que muitas vezes não é falada, e é uma grande oportunidade, que são as redes sociais. Através das redes sociais, a gente pode se comunicar com milhares de pessoas. E aquilo ali também é uma grande oportunidade de você mostrar como você é no seu lado pessoal, como você é no seu lado profissional, no que você acredita, quais são as suas crenças, no que você gosta de fazer. Então, muitas vezes, as pessoas veem as redes sociais como um passatempo, como uma coisa que é para ela se divertir.
Você pode se divertir na rede social, mas entenda que aquilo ali é uma grande oportunidade, porque ela conecta você com milhares de pessoas. E aí tem gente que fala, mas a minha rede social é fechada. Então, eu não sei o que está esperando para abrir. Porque se você ficar fechado dentro do seu mundo, você não vai dar oportunidade de conhecer as pessoas e das pessoas te conhecerem. Então, usem a rede social primeiro para se posicionarem e depois para conectarem, para falarem o que você pensa, para mostrarem o que você pensa, para dizerem quais são as suas capacidades profissionais, quais são os seus entendimentos, porque a rede social também conecta. Então, a rede social também é uma grande oportunidade. E, olha, não precisa gastar nada. Mas a foto que você for colocar, o que você vai escrever, aquilo ali fala muito sobre você. A rede social também é uma entrevista de emprego constante. Então, como a gente está falando aqui de entrevista de emprego, a gente precisa estar entendendo que o tempo todo a gente está em entrevista de emprego, independente se a gente está empregado ou não, porque a gente pode ser convidado para um emprego melhor, para uma oportunidade melhor. Então, por exemplo, olha como é que eu sentei aqui para falar com vocês. A câmera está reta, a luz está boa, o telefone está centralizado. Agora, você imagina se eu fosse dar uma aula para vocês assim, ó. E aí, tudo bom, gente? Então, vou falar aqui para vocês, queria falar de emprego. Vocês vão olhar e falar, pô, esse cara é maluco. Né? Esse cara, qual é a imagem que ele está me passando? Ou então eu chegar aqui e fazer uma live, uma comunicação com a luz escura, toda apagada. Vocês vão estar me avaliando. Vocês vão estar avaliando que tipo de profissional que eu sou, a forma com que eu me comunico, a roupa que eu uso, o espaço que eu estou me colocando para dar uma aula para vocês. Então, isso faz parte de uma entrevista de emprego. É importante vocês entenderem que sempre que vocês estiverem conectando com as pessoas, vocês estão buscando um emprego melhor. Porque a gente precisa se recolocar no mercado de trabalho. A gente precisa de um salário melhor. Então, quanto mais preparado para as oportunidades, mais chance a gente tem de conquistar as oportunidades. Tá? Então, estou falando um pouco aqui de conceito, mas entrevista de emprego, como eu estou falando, é o tempo todo. Então, agora vamos falar de uma entrevista prática. Digamos que eu estou sentado aqui vamos escolher aqui, com Eli Fernando. Conversar com o Eli Fernando aqui, o Eli Fernando quer vir trabalhar na minha empresa. O Eli Fernando ele vai ter que me contar uma história muito bonita, profissional e pessoal, que, de repente, eu vou fazer 50 entrevistas de emprego e eu vou ficar com o Eli Fernando na minha cabeça. Ele vai ter que me encantar. Ele vai ter que me encantar pessoalmente e profissionalmente, porque quando uma empresa contrata uma pessoa, essa pessoa não tem só que ter uma capacidade profissional. Essa pessoa tem que ter uma capacidade de se relacionar com outras. E uma das coisas que eu sempre falo na minha empresa é uma das coisas que eu mais priorizo é uma relação interpessoal. É uma pessoa que cresce, que soma, que ajuda as outras. Essa é uma pessoa que agrega na vida de uma empresa. Não adianta você ser um ótimo profissional que o tempo todo você vai estar criando situações, problemas, dificuldades, ou estar só olhando para o seu lado, porque essa pessoa ela não dura dentro das empresas. Então, a pessoa que está contratando um profissional, ela leva muito isso em consideração. Tem uma frase que fala muito sobre contratação, que é do presidente da Ford. Pedro conhece essa frase muito bem. Que ela fala sobre contratação. Então, ele diz o seguinte: contrate caráter e treine habilidades. Contrate caráter e treine habilidades.
Eu consigo contratar uma pessoa que tem um bom caráter, mas que talvez não tenha toda a capacitação profissional que eu preciso. Mas eu posso treinar essa pessoa. Agora, eu não consigo contratar um ótimo profissional que seja um mau caráter, porque dificilmente eu vou ensinar ele a ser uma pessoa com um bom caráter. Então, é muito importante vocês entenderem isso e vocês transparecerem isso. Porque as pessoas com bom caráter, com uma boa postura, com educação, com espírito de grupo, elas sempre vão ter muito mais chance de perpetuarem dentro de uma empresa e de serem contratadas dentro de uma empresa. Então, é importante vocês terem capacitação profissional, vocês serem pessoas curiosas, vocês serem pessoas que querem aprender, e vocês também terem uma postura de grupo, vocês terem uma postura entendendo que vocês, quando são contratados para dentro de uma empresa, na verdade, vocês estão entrando na casa de alguém para morar com aquela família de pessoas. Então, vocês vão ter que ter esse espírito de grupo. Vocês vão ter que ser pessoas que harmonizam com essas pessoas. Essas pessoas sempre vão ter mais chance no mercado do que as pessoas que brigam, que são problemáticas, que criam confusão, que gostam da discórdia. Essas pessoas não sobrevivem ao mercado de trabalho. Então, é importante vocês entenderem isso. Sejam pessoas fáceis, pessoas acessíveis, pessoas boas, pessoas que ajudam os outros. O bom profissional, ele não tem medo de ajudar o outro. O mau profissional tem medo de ajudar o outro e o outro ficar melhor do que ele. O bom profissional não tem medo, ele ajuda. Ele ajuda o outro. Porque a vida é feita de um ajudando os outros. A vida é feita de ciclos. Então, sempre que vocês puderem ajudar os outros, ajudem, tá? E falem sobre isso. Se vocês não falarem, se vocês não conectarem, as pessoas não vão saber disso. Eu poderia estar falando aqui, dando uma aula para vocês totalmente técnica de do que vocês deveriam falar dentro de uma entrevista de emprego, mas eu estou falando coisas muito mais conceituais, que vão ajudar muito mais a vocês serem contratadas do que apenas técnicas. Então, vocês só estão falando, vocês só estão sabendo disso tudo que eu estou colocando porque eu estou falando, porque eu estou comunicando. Se eu não falasse isso, vocês não saberiam o que eu penso, o que eu entendo, quais as importâncias que eu falo, quais as importâncias que eu entendo de recolocação profissional, de capacitação profissional, de relação profissional. Então, a gente precisa falar dessas coisas. Usem as redes sociais, comuniquem com as pessoas. Sempre que vocês puderem falar sobre vocês, das coisas que vocês pensam, não percam a oportunidade, porque senão as pessoas não vão te conhecer. E isso é que vai criar a diferença entre as pessoas. Então, provavelmente o que eu estou falando para vocês agora, vocês estão tendo uma outra visão do que quando a minha aula começou. Por quê? Eu dei a oportunidade de vocês me conhecerem. Eu estou me conectando com vocês. Então, a partir de agora, vocês estão entendendo quem é o João. Se eu falasse de coisas técnicas, talvez eu ajudasse vocês, mas eu acho que é muito mais importante eu falar de coisas conceituais para depois a gente poder entrar na parte técnica. Vai ser muito mais efetivo. A gente não fala com robô, a gente fala com ser humano. Aquela pessoa que está te entrevistando, ela é um ser humano. Ela não é um robô. Você não está falando com uma máquina. Você está falando com uma pessoa. Então, você precisa saber ter educação, saber ser cordial, saber se apresentar, saber encantar aquela pessoa, porque aquilo ali vai te dar mais oportunidade para você conseguir a vaga de emprego que você quer. Tá? Então, vamos lá. Falei de horário, agora vamos falar de coisas técnicas. Vai chegar numa entrevista de emprego, sempre antes
Nunca no horário, nem depois, sempre antes. Quando a gente tem compromisso com o horário, a gente tem compromisso com o tempo da pessoa. E eu falo que o tempo é o bem mais precioso que alguém pode ter. Eu agora podia estar cuidando da minha empresa, podia estar com a minha família, podia fazer uma atividade física, mas eu tirei 1 hora do meu dia para doar as coisas que eu sei para vocês. Ou seja, eu estou doando o meu tempo para vocês e o meu tempo não volta. Esse horário de 6 às 7, de 6 às 7, ou de 7 às 8, até me perdi agora, que eu estou doando para vocês nessa segunda-feira, ele não tem volta. Então, sempre que vocês forem para uma entrevista de emprego, tomem muito cuidado com o horário de vocês. E outra coisa importante, evitem a desculpa numa entrevista de emprego e na vida de vocês. O que é desculpa? O horário da entrevista era 16 horas. Você chegou às 16h05. Aí você vai pensar, mas eu só atrasei 5 minutos. Mas é porque estava muito trânsito. Não transfiram o problema de vocês para os outros. Não minimizem os problemas de vocês. Eu cheguei onde eu cheguei porque dentro da minha empresa, tudo que acontece de errado, a culpa é minha. Tudo que acontece de errado dentro da minha empresa, a culpa é minha. A culpa não é do meu colaborador, a culpa não é do equipamento, a culpa não é do mercado, a culpa é minha. Se o meu restaurante estiver vazio, a culpa é minha que não soube entender o que o mercado precisa para eu poder estar oferecendo. Se o meu colaborador atender mal um cliente meu, a culpa não é dele, é minha, porque eu que contratei ele, deixei ele trabalhar na minha empresa e não capacitei ele. Se o equipamento de cozinha der algum problema, a culpa é minha que não mantive a manutenção do meu equipamento em dia. Então, na vida de vocês, chamem sempre a responsabilidade para vocês. Não terceirizem a responsabilidade. Nunca. Na família de vocês, na vida pessoal e na vida profissional. Vocês parem de dar desculpa para as falhas de vocês. Parem de dar desculpa colocando o problema no mercado, no Brasil, na língua, na sua capacitação profissional. Tudo que acontece na vida de vocês, vocês são responsáveis. Olhem para o lado e veem que existem pessoas empregadas. Então, se vocês não estão empregados, alguma coisa vocês não fizeram para não serem contratados. A culpa não é do Brasil, a culpa não é da língua, a culpa não é do mercado. Então, vocês precisam entender e se cobrarem do jeito que eu me cobro. E na vida a gente só vai sair do lugar que a gente está se a gente entender isso. Parar de se vitimizar. Vitimização é a pior coisa do mundo. Vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre reclamei muito da política. Porque o fulano de tal não trabalha, porque os políticos são corruptos, porque eles não trabalham para o povo. Eu reclamei a vida inteira. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na política. Porque se eu não estou gostando, não adianta eu ficar reclamando, eu tenho que ir lá e meter a mão e fazer. Ou então, eu calo a minha boca. Porque senão eu estou perdendo o meu tempo. Se eu ficar falando de uma coisa que eu não vou resolver, eu estou perdendo o meu tempo. Então, ou eu entro e resolvo, ou eu calo a minha boca. Então, é isso que eu quero dividir com vocês. A vida a gente tem que ter proatividade. Se a gente não tiver proatividade, a gente não pode reclamar. O que eu falo é que os ausentes nunca têm razão. Então, na vida da gente, quem vai determinar onde a gente vai chegar e como a gente vai chegar é a gente. São vocês. O quanto de disposição vocês têm para arrumar um emprego? Vocês estão resolvendo, vocês estão pegando todas as oportunidades que vocês estão recebendo, vocês estão criando as oportunidades que vocês estão recebendo. Então, isso
muda completamente a visão e o futuro de vocês. Então, vamos lá. O tempo. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando do tempo. Entrevista de emprego não se chega atrasado nem na hora, se chega pelo menos meia hora de antecedência. Porque mostra respeito, mostra vontade, mostra que você quer aquilo. Você não estava passando e você entrou. Se aquilo ali fosse o seu casamento, você não chegaria atrasado. Se você tivesse que buscar algum parente seu no hospital, você não chegaria atrasado. Então, quando você quer buscar um emprego, você também não pode chegar atrasado. Tá? A roupa com que você vai numa entrevista de emprego fala muito sobre você. Usem sempre roupas neutras. Não vai nem muito arrumado, nem pouco arrumado. Vai com uma roupa que vocês saibam que seria uma roupa para vocês trabalharem dentro do cargo que vocês estão almejando dentro daquela empresa. O vocabulário de vocês também tem que ser um vocabulário muito formal. Evitem informalidades, evitem gírias. Vocês precisam ser naturais, porque vocês não são robôs, mas vocês precisam ter uma comunicação muito elegante, muito educada, sem gírias, sem muita informalidade, porque isso também fala muito sobre você. A apresentação e a comunicação. Tá? Conhecer a história da empresa, como eu falei, mostra muito interesse de você pela empresa. O currículo, vocês já provavelmente tiveram uma aula sobre currículo, que também é muito importante, porque o currículo ele fala um pouco da sua história. Então, evitem currículos muito longos, porque a pessoa que está lendo o seu currículo, ela provavelmente está lendo 150 currículos. Então, se você começar a contar uma história muito longa, a pessoa já vai falar assim, ah, não, esse aqui é chato. Já não vai nem te chamar para entrevista. Então, olha as oportunidades. Você não pode perder nenhuma. É o currículo, é a forma que você fala, a roupa que você tem, o horário que você chega. A gente precisa ser o mais natural possível. A gente precisa ser sincero. A gente precisa ser natural para a gente poder encantar uma pessoa. A gente tem que conectar. Então, para a gente conectar com alguém, a gente precisa ser natural, a gente precisa ser gentil, a gente precisa saber o que a gente está falando, a gente precisa saber qual o assunto que vai ser falado. Por exemplo, a aula de hoje é sobre entrevista de emprego. Para fazer essa aula, eu pensei a respeito do assunto para estar falando com vocês. Eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa, porque eu estou aqui para falar sobre a entrevista de emprego. Então, é importante também, por isso que vocês precisam saber a história da empresa, o cargo que vocês vão desempenhar dentro da empresa, porque vocês vão conseguir conectar melhor com aquela pessoa que pode viabilizar a sua contratação. Tá? Uma coisa muito importante, que eu acho que falta muito entendimento às vezes, de quem contrata e de quem é contratado. Vou dar um exemplo prático. Isso aqui é um restaurante que eu tenho aqui em Ipanema. Tá? Aqui é uma casa, ela tem 8 meses que eu montei aqui em Ipanema. Uma casa que eu acho bastante bacana, bonita. E eu tenho aqui hoje 60 colaboradores. Tá? Na verdade, isso é importante vocês entenderem, isso aqui não é absolutamente nada. A minha empresa é feita das pessoas que trabalham aqui. Se eu tivesse 60 pessoas que não saibam trabalhar, isso aqui acaba. Então, a força de uma marca vem da equipe que ela tem. E quando vocês estão entrando dentro de uma empresa, vocês estão recebendo a confiança de representarem uma marca.
representarem entre vocês, colaboradores, representarem para o mercado, para os clientes. Então, tudo que vocês fizerem, vocês estão representando essa marca. Então, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo de companhia aérea. Uma empresa de companhia aérea, vocês imaginam o valor do investimento que é feito para se montar uma empresa de companhia aérea. O preço de centenas de aeronaves, o preço da manutenção daquelas aeronaves, o preço do galpão para guardar as aeronaves, de toda a estrutura que aquela empresa tem que ter dentro dos aeroportos, dos milhares de colaboradores que representam aquela marca. Então, você vê o tamanho do investimento que um empresário que tem uma empresa de aviação, ele faz. E aí ele contrata uma aeromoça. Dentro de uma estrutura gigantesca, ele contrata uma aeromoça. E o papel da aeromoça dentro da empresa dela é atender os clientes durante o voo. Então, ela dá as boas-vindas para os clientes e, durante o voo, ela é a pessoa responsável por cuidar dos clientes, levar alimentação, fazer toda a instrução de voo, levar um remédio, levar um cobertor e até a saída do cliente da aeronave, a aeromoça cuida dos clientes. A aeromoça, ela é um grão de areia dentro de um investimento desse, dentro de uma estrutura e de um investimento milionário que é feito dentro de uma empresa de aviação. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos nós todos voar para São Paulo. Eu vou comprar uma passagem e a gente vai para São Paulo. Entramos no voo, sabendo de todo esse investimento, sentamos na nossa cadeirinha e, quando a gente foi pedir um lanche para a aeromoça, ela distratou a gente. Quando a gente foi pedir um cobertor, que no meio da madrugada a gente estava com frio, ela demorou 15 minutos para atender. Eu não tinha cobertor para todo mundo. E, na hora de ir embora do avião, ela foi super antipática com a gente. O que a gente vai pensar? Eu não vou mais nessa companhia aérea. Olha o impacto que um grão de areia teve dentro de uma estrutura gigantesca e milionária, que é uma aviação, porque ela tratou mal o cliente, porque ela representou mal a marca dela. Então, quando um colaborador entra para trabalhar numa empresa, ele não está trabalhando simplesmente na empresa, ele está representando toda a estrutura daquela marca e todos os milhares de colaboradores que também representam aquela marca. Porque talvez um mau atendimento de um colaborador pode gerar a demissão de vários. Porque o verdadeiro patrão não é quem paga o salário de vocês. O verdadeiro patrão é o cliente de vocês. O meu patrão aqui na empresa não sou eu. É o meu cliente que vem aqui para jantar, para almoçar. Esse é o patrão. E aí eu pego o dinheiro que ele dá para a empresa e distribuo para os colaboradores. Pago o aluguel, pago o imposto, pago o salário, pago o fornecedor. Agora, você quer ver todo mundo ser demitido? Inclusive eu, é só eu atender mal os verdadeiros patrões. Porque, ao invés de eles virem comer aqui, eles vão comer no restaurante ao lado. Ou seja, eles vão demitir todos os colaboradores, inclusive eu. Então, é muito importante que o colaborador e o empreendedor tenham esse entendimento. Cuidem da marca, zelem pela marca. Então, dentro de uma entrevista de emprego, vocês podem ter a certeza que, se vocês falarem isso que eu estou falando, vocês vão impressionar muito a pessoa que está contratando vocês. Vocês vão falar que, além de vocês se colocarem à disposição
profissionalmente naquela empresa, vocês querem muito representar aquela marca. Vocês vão ter muito orgulho em representar. Vocês vão tomar muito cuidado, muito zelo com a marca e com todos os outros colaboradores que também representam aquela marca. Porque isso é trabalhar. Você trabalhar é você representar uma marca. Não é você ter um emprego e fazer o que você precisa e ganhar um dinheiro no final do mês. É muito mais do que isso. E quando as pessoas entendem isso, a oportunidade delas cresce muito. Porque elas vão falar isso numa entrevista de emprego. Falarem, olha, João, eu estudei, eu vim aqui para uma entrevista, eu vi que você está precisando de um chefe, de um ajudante de cozinha. Olha, eu estudei o seu cardápio, eu vi que vocês já estão abertos aqui em Ipanema há 10 meses, vocês têm um cardápio contemporâneo, têm um cardápio japonês, vocês abrem todos os dias no almoço e no jantar, a casa abre meio-dia, fecha meia-noite. A casa é muito bonita, essa decoração foi toda inspirada em balneários. E eu queria muito participar profissionalmente, eu queria muito representar essa marca. Olha a diferença do que você virar para mim e falar, não, eu trabalhei não sei aonde, eu sei fritar um pastel. Isso todo mundo vai me falar. Então, você tem que falar uma coisa. Eu ainda não escutei para eu falar. João, seu microfone fechou. Tenta reabrir aí seu microfone. João. Entrevista e vocês terem mais chance de serem contratados. Tá bom? Outra coisa importante, aí é para vocês levarem para a vida de vocês. Todo mundo que chega para trabalhar numa empresa e fica contando a hora para ir embora, não serve para trabalhar naquela empresa. Por mais que você queira estar com a sua família, com seus amigos, no seu momento de lazer, se você é aquela pessoa que fala assim, eita, falta uma hora, falta meia hora para ir embora, graças a Deus, vai arrumar outro trabalho, porque aquilo ali não te agrada. E uma coisa que a gente tem que entender é que a gente só se destaca na vida fazendo aquilo que a gente gosta. É impossível você ser uma pessoa boa se você não fizer uma coisa que você gosta, que você ama. Eu não estou dizendo que não vai ser cansativo, mas se você chega na sua empresa pensando na hora de ir embora, você não serve para trabalhar naquela empresa. Isso eu estou falando para vocês mudarem a cabeça de vocês, inclusive vocês podem falar isso na entrevista de vocês. É o que eu falo, eu costumo falar do 5-2. Tem pessoas que ficam trabalhando 5 dias na semana, esperando chegar ao final de semana. Ou seja, a pessoa sofre segunda, terça, quarta, quinta e sexta para ser feliz sábado e domingo. Eu não preciso falar mais nada. Você vai passar a vida inteira sendo infeliz 5 dias para ser feliz 2 dias. Ou seja, você vai ter uma vida ruim. Porque você tem que aprender a ser feliz todos os dias. Quando você é feliz todos os dias, você tem uma vida boa, você vai entregar qualidade profissional, você vai entregar qualidade pessoal. Agora, se você ficar sofrendo 5 dias para ser feliz 2, esperando, ai meu Deus, o final de semana tem que chegar, ai não vejo a hora do sábado eu ir à praia, você vai viver sofrendo. E a mesma coisa da pessoa que trabalha 11 meses e fica esperando as férias 1 mês do ano. Ou seja, sofre 11 meses para ser feliz 1 mês. Então,
Você é aquilo que você acredita. Você é aquilo que você vende, aquilo que você constrói. Então, isso faz toda a diferença na hora de você ser contratado e na hora de você, principalmente, manter o seu emprego. Porque as pessoas que têm esse pensamento, elas crescem. Por exemplo, eu tenho garçons que trabalham comigo há 8 anos. E há 8 anos eles continuam garçons. E eu tenho garçons que trabalham comigo há 2 anos e eles, em 1 ano e meio, 2 anos, viraram maîtres e já viraram gerentes. Por quê? Se todos entraram igual, um foi e o outro ficou. Porque esse aqui teve mais vontade. Esse aqui teve vontade de aprender, vontade de crescer, vontade de entregar. Ele não ficava vendo a hora de ir embora. Ele ia para casa e ele aprendia coisas novas para trazer. Ele virava para mim e falava: pô, seu João, eu vi o restaurante do lado ali, ele tem uma pizza maravilhosa, eu vi um molho, a gente podia fazer uma pizza aqui também. Ele contribui, ele agrega, ele não faz só o que ele tem que ser feito. Ele faz algo a mais. Na vida, a gente só sai do nosso lugar se a gente fizer algo a mais. Se a gente fizer só o que pedem para a gente continua no mesmo lugar. Se a gente fizer algo a mais, a gente sobe. E tem mais, outra coisa importante. Primeiro a gente planta, depois a gente colhe. O problema das pessoas é que as pessoas querem colher antes de plantar. Não colhe. A natureza já mostra. Primeiro você planta, rega, 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 aí rega, 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 aí rega, rega, aí lá na frente você colhe. Mas aí você vai ter uma árvore forte. Então é isso que a gente precisa entender dentro da nossa vida profissional. A gente precisa entregar, a gente precisa surpreender, a gente precisa pensar em coisas que ninguém nunca pensou. A gente precisa fazer coisas que, de repente, a gente não foi contratado para aquilo. Ah, não, mas aquilo ali não é a minha função. É sim. Tudo é sua função. Ah, mas eu fui contratado para ser garçom. Pô, eu não vou fazer um drink. Pô, eu não sei fazer drink. Aprende. Aprende, porque amanhã você perde o emprego de garçom e consegue sequer colocar como barman. Ou então, o dia que faltar alguém, você vai cobrir aquele profissional. E aí o dono da empresa vai falar: porra, esse cara aí, ele é pau para toda obra. Ele está de garçom, está de caixa, está de cominho. Ah, mas eu não sei mexer no caixa. Aprende. Ah, mas eu não sei fritar pastel. Aprende. Porque o dia que você for montar o seu restaurante, você vai saber fritar pastel, fazer drink, atender mesa e fechar caixa. Ou você quer ser sempre garçom? Por que você não pensa grande? Então, tudo que você puder fazer, faz. Aprende. Se entrega. Porque você não sabe o dia de amanhã. Eu estudava jornalismo. Aí eu falava: para que eu vou estudar jornalismo se eu vou ser dono de restaurante? Porque me ensinou a falar melhor, me ensinou a comunicar melhor, me ensinou a me expressar melhor. Se eu quiser vir como político, eu vou saber me comportar na frente de uma câmera. E eu estudei jornalismo há 30 anos atrás. Nunca pensei em ser político. Então, olha como é que as coisas a gente rega e colhe, rega e colhe. É importante vocês terem isso na vida de vocês, para tudo, porque aí vocês vão perpetuar e se diferenciar. E tudo isso que eu estou falando para vocês, obviamente que vocês não vão fazer uma entrevista de emprego tão grande, mas é bacana vocês colocarem isso na entrevista de emprego, porque vocês vão mostrar que vocês são pessoas diferenciadas, que vocês, quando forem contratadas para ser ajudante de cozinha, vocês têm um entendimento muito maior pela marca,
pela empresa, pela relação que vocês vão ter com os colaboradores, por tudo que vocês querem fazer. Olha, eu estou vindo como ajudante de cozinha, mas se precisar eu aprendo a ser bar. Se precisar eu também sei varrer o chão. E também ser caixa e recepcionista. Porra, você imagina se você é técnico de futebol, e aí tem um jogador, o que você faz? Eu sou meio campo. Legal. Aí vem o outro e fala, olha, eu sou meio campo, sou centroavante e sou a ala esquerda. Eu vou contratar quem? Porque às vezes o meu titular vai estar machucado, eu consigo encaixar aquele outro que joga em outras funções. Agora, se o cara fala, não, eu só jogo no ataque. O meu filho outro dia falou para mim, ele estava no futebol, eu estou dando esse exemplo, e ele falou para mim isso. Ele falou, eu gosto de jogar no meio, eu não gosto de jogar na frente. Falei, azar o seu. A vaga que apareceu foi na frente. E você tem que entender que na frente, no ataque, você não vai poder jogar igual ao meio-campo. Porque tem uma outra forma de você jogar. Você vai jogar de costas para o gol. Então, você vai ter que desempenhar uma outra função diferente da que você desempenha no meio do campo. O meio do campo, você tem que dar a bola para o atacante. Quando você está no ataque, você tem que saber receber essa bola. Então, é outra função. É futebol, mas é outra função. Então, olha o que o atacante faz. Para quando você for chamado para o técnico para ser atacante, você conseguir entregar o que o teu time precisa. Agora, é muito mais confortável ele falar, eu não jogo no ataque, eu só jogo no meio. O que vai acontecer? Quando não tiver vaga no meio, ele está fora do time. Ou seja, foi dada uma oportunidade para ele e ele não soube abraçar a oportunidade, porque ele falou que só jogava no meio. E depois da minha conversa com ele, ele entendeu que ele precisava jogar também na frente. E também precisar jogar na defesa. Você sabe por quê? Não é só para ele jogar na defesa. É porque quando ele entende o que um zagueiro precisa fazer, ele, como atacante, ele vai conseguir ter mais chance para driblar aquele zagueiro, porque ele sabe qual é a dificuldade que o zagueiro tem. Então, isso entrega para ele duas coisas. Como atacante, ele tem mais uma vaga, e quando ele tiver entendendo qual é a dificuldade do zagueiro que ele tem na zaga, ele vai saber o que ele precisa fazer para poder fazer o gol. Olha como é que é a forma de você enxergar as coisas. Então, isso tudo é oportunidade. Agora, se ele quiser ficar na zona de conforto dele, ele fala que ele só joga no meio, só treina para jogar no meio, e quando não tiver vaga no meio, ele está fora do time. Então, isso vale para a vida de vocês, vale para a carreira profissional de vocês. Vocês têm que entender o que o mercado precisa. Vocês estão no Rio de Janeiro, estão na crise da pandemia. Digamos que vocês sejam pessoas que trabalham com marcenaria. Bacana. Só que talvez o mercado de marcenaria no Rio não esteja no bom momento. Aí você pode fazer duas coisas. Você vai ficar esperando o mercado de marcenaria 1 ano voltar a contratar, ou você vai aprender a fazer outra coisa para conseguir se recolocar em outro mercado de trabalho que não tem nada a ver com marcenaria, mas que naquele momento é o que está pagando bem. E aí você precisa se capacitar. Você precisa treinar para jogar no ataque, na defesa e no meio. E você também precisa entender aonde o mercado está contratando. Quais são os sinais que o mercado está dando? É marcenaria? É restaurante? É hotelaria? É camelô? É o quê? É segurança? E aí vocês vão entender aquele mundo e se capacitar para quando chegarem numa entrevista de emprego, vocês sabem, pelo menos, um pouco sobre aquilo que vocês estão se colocando a fazer. Então, isso é muito importante para vocês, porque vocês precisam pagar as contas de vocês. E vocês têm que entender que quando a gente precisa pagar a conta, a gente vai jogar no ataque, no meio ou na defesa. O negócio é estar jogando. Tem que estar jogando. Tem que estar jogando. Ah, mas não é minha posição, não interessa. Entra para jogar e depois começa a brigar pela tua posição.
mas entra para jogar. Porque quando você está jogando, tem mais gente te olhando. Então, de repente, o meu sonho é ser atacante, mas me botaram de lateral. Mas eu jogo de lateral. Aí vai o presidente do outro clube me vê jogando de lateral e fala, pô, vou contratar aquele cara ali. Aí me contrata para eu jogar no ataque do outro time. Agora, se eu estiver no banco de reserva, ninguém vai me ver jogar. Então, se recolocar no mercado, independente de ser a vaga dos sonhos e o salário dos sonhos, vai te colocar em movimento, vai te colocar para jogo, vai te mostrar a sua cara. Aí você vai fazer o quê? Ser educado, ser cordial, entregar mais do que você precisa. Porque, às vezes, por exemplo, eu fui botar gasolina no meu carro, eu perguntei quanto aquele rapaz ganhava, vi que a minha empresa pagava mais, tirei ele e levei ele para a minha empresa. E ele nunca sonhou em trabalhar com um restaurante. Ele era o cara que botava gasolina. Mas eu não contrato colocador de gasolina, eu contrato gente. Se eu pegar um cara simpático me atendendo no carro, ele vai ser simpático atendendo uma mesa. Ele vai ser simpático na porta do meu restaurante, porque ele é simpático. Eu não preciso ensinar ele a ser simpático. Eu preciso ensinar a técnica para ele atender mesa. Isso eu ensino. Agora, ele ser simpático, ele ser gentil, ele ser cordial, ele se arrumar bem, ele se comunicar bem, eu não preciso ensinar isso, ele já sabe. E eu contratei ele por causa disso. Então, é importante vocês saírem da inércia e irem para o jogo. E aí, quando você está no jogo, você começa a buscar a posição dos seus sonhos. Mas primeiro entra para jogar. Vocês querem fazer alguma pergunta? Queria comentar que valeu o ingresso. Sempre bom demais te ouvir, meu irmão. Sempre bom demais. Até, Cláudia, está fechado o microfone. Está de propósito para não ter muita interferência. É uma aula, cara. João fala para o empreendedorismo também, cara. Isso aí. Fala. Ele dá aula no que empreendedorismo também. Essa é uma aula de muita coisa. Seja um bom lateral para você se destacar como atacante, né? É isso. Você vai entender qual é a dor do outro. Exatamente. Muito bom, João. Muito obrigada, cara. É sempre muito bom ouvir você. Sempre saio diferente, saio melhor, saio mudada. Sempre. Que bom, que muito bom. obrigada. Conta com e olha aqui, ó, apoio. eu fiz um roteiro aqui da aula, aqui, ó, o roteiro. O roteiro é não ter roteiro. O roteiro é falando as coisas, obviamente, que a gente tem... Vai acontecendo. Eu acho que o bacana é isso, porque fica... Óbvio que a gente tem uns pontos que a gente tem que falar, mas eu acho que as coisas, quando a gente vai colocando e a gente vai ventilando a ideia e vão surgindo exemplos, né, do cotidiano. Esse do meu filho foi o que aconteceu semana passada, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. Eu acho que o que você vai fazer não importa tanto, importa como você vai fazer, né? E aí, obviamente, que você adequa ao seu caminho, às coisas que te agradam, te inspiram. Eu acho que esse é o caminho da gente. Ilustrar uma aula dessa com situações reais, da vida cotidiana, da vida real, é a melhor maneira, né? Isso aí mostra para todo mundo que está participando que as dores são iguais para todo mundo. E os amores também, as conquistas, a gente consegue por nosso esforço próprio. Isso é querer, né? Tem que querer. João, deixa eu te pedir uma gentileza. Vamos aproveitar esse tempinho aí, se você quiser fazer um parênteses antes de continuar, que a gente tem mais 20 minutos aí. Fala do emprego já, porque é importante para o pessoal que está aqui. A Cláudia e a Paula vão saber melhor que eu. Tem gente aqui que já está se recolocando no mercado, mas tem gente que ainda está fora do mercado. Então, fala do emprego já aí. Vamos lá, gente. Eu criei, durante a pandemia, as pessoas sempre me procuraram pedindo emprego, né? As pessoas sempre me procuraram pedindo emprego por conta de saberem que, além de ter empresas, eu tenho uma relação com outras pessoas do segmento de restaurante, enfim, e do setor produtivo. E eu resolvi criar uma agência de empregos 100% gratuita, de graça, não cobro nada, nem para quem
está querendo emprego e nem para quem contrata, nem para quem quer contratar. Então, na verdade, tem um link no meu Instagram. O meu Instagram é @JoãoDiniz73, tudo junto. @JoãoDiniz, numeral 73. 73 é o ano que eu nasci. Então, eu botei um link na bio que você se cadastra, responde 5 perguntas: nome, endereço, e-mail, WhatsApp e a profissão. Isso, obrigado, Claudinho. E você se cadastra e vocês vão cair dentro de um grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp, durante toda a semana, eu coloco várias vagas de emprego que as pessoas me mandam para contratarem. Então, hoje eu recebi pedido de sushi man, pedido de parte administrativa, de ajudante de cozinha, de pizzaiolo, de garçom. Então, tem todos os ramos, né? O ramo que mais, enfim, me busca é o ramo de gastronomia. Mas a gente tem farmácias, tem supermercados, enfim. Então, tem em todos os segmentos. Vocês querendo se cadastrar, vai ser um prazer. Vocês entram no link, se cadastram, ficam no grupo de WhatsApp. É um grupo que ninguém fala, na verdade, só eu coloco as vagas de emprego. E vocês entendendo que aquela vaga tem a ver com o seu perfil profissional, vocês entram em contato com o endereço que está lá no post lá do WhatsApp, que geralmente dão um e-mail ou um WhatsApp, entram em contato e agendam uma entrevista profissional, tá bom? Então, vocês querendo se cadastrar, foi a forma que eu fiz de poder ajudar as pessoas a conectar as pessoas que querem emprego, as pessoas que querem contratar o emprego. Então, na verdade, eu faço esse link, né? E eu uno as pontas de forma bem efetiva, né? E de forma fácil. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que trabalha para mim já há 2 anos. Ele é saxofonista, é um garoto bem novo, tem 22 anos, e uma das casas que eu tenho tem show de saxofone. E ele veio trabalhar comigo há 2 anos atrás, e ele era saxofonista de igreja. E eu tenho uma casa, não chega a ser uma boate, né? E quando eu vi o talento que ele tinha, eu trouxe ele, levei ele lá na minha casa, e ele nunca tinha entrado, né, numa casa com essa pegada. E aí eu mostrei para ele o que eu precisava que ele fizesse, porque eu vi que ele tinha parte técnica, mas ele não saberia fazer. Então, eu precisei, primeiro, instruir a ele dizendo quais as músicas ele deveria tocar no momento oportuno da noite e, principalmente, qual é a roupa que ele colocaria, porque ele precisa conectar. Lembrando, mais uma vez, que ele estava representando a minha empresa. Então, a roupa que ele usa para fazer um show de sax tem que conectar com a empresa, com o público e com o estilo da casa. Então, ele comprou um chapéu Panamá, comprou um blazer e criou um estilo. A gente criou um set de músicas dançantes, animadas, com uma pegada tipo um casamento, e hoje ele faz um sucesso absoluto. E não só trabalha para mim, como é contratado por vários outros estabelecimentos e muitos casamentos, festas particulares. E ele falou uma coisa muito bacana para mim, que ele falou assim: João, você mudou a minha vida, porque quando eu comecei a trabalhar com você, eu parei de fazer projeto e comecei a fazer as coisas. Eu planejava muito e não fazia as coisas. E uma vez você falou para mim uma coisa que foi muito marcante para a minha vida e para a vida de toda a minha família. Você falou o seguinte: não pensa muito, faz. Que depois que você fizer, você começa a arrumar. Agora, se você ficar planejando muito, você não vai fazer. Então, vou dar uma dica aqui para vocês. Vou até finalizar a aula aqui falando uma coisa para vocês muito importante. Quero que vocês façam uma lista. Uma lista no papel, vocês vão fazer uma lista no papel e vão botar uma linha no meio. Tá? Vocês vão botar uma lista no papel com a lista no meio. De um lado, vocês vão escrever urgências. Urgências.
E do outro lado, vocês vão escrever prioridades. Tá? Então, eu quero que vocês escrevam. Do lado da urgência, o que são as 5 coisas que você precisa resolver hoje? Quando acabar essa aula, você precisa resolver. Então, eu vou falar aqui. Preciso consertar o cano do meu chuveiro. Um exemplo, tá? Preciso ir ao médico. Preciso melhorar minha rede social. Preciso me inscrever numa agência de emprego. E preciso ligar para minha mãe. E quando acabar a aula, assim que acabar, vocês vão lá resolver isso aqui agora. As 5 prioridades, as 5 urgências que vocês têm que resolver elas agora. Acabou a aula, desligou, vocês vão lá resolver. E as prioridades são coisas que vocês precisam fazer, mas que não são tão urgentes. Então, preciso comprar uma camisa para uma próxima entrevista de emprego. Então, bota camisa nova. Preciso melhorar minha alimentação. Alimentação. Preciso levar minha namorada para jantar. E vocês vão escrever 5 prioridades. A vida de vocês, quando vocês fizerem isso, ela vai fazer assim, ó, sobe. Porque você para de protelar o problema. Você para de protelar o problema. Pelo seguinte, tudo que está aqui na urgência e na prioridade se chama problema. E a vida é feita de resolver problema. Porque hoje vocês vão ver. Hoje são esses aqui. Aí vocês vão marcar. Você vai lá, consertou seu chuveiro, marcou o médico, foi no médico amanhã, já entrou no rede social, melhorou, ligou para a mãe, deu um beijo na mãe e disse que estava com saudade. Resolveu. Amanhã você vai ver que você vai ter mais 5 aqui. E se você não fizer essas 5, amanhã você tem 10. E depois de amanhã você tem 15 e 20. E aí vai chegar uma hora que você vai falar, não consigo resolver. Então, se você não tiver objetividade, proatividade para resolver os seus problemas de hoje, amanhã você tem mais, e depois você tem mais, e aí vai chegar uma hora que você está cheio de problema e não vai conseguir resolver o teu problema. Então, faz uma linha, urgência e prioridade. Vai ticando, e você vai ver que daqui a pouco vai aparecendo mais. E cria um hábito disso. E começa a fazer as coisas que vocês precisam fazer para mudar a vida de vocês. É isso que vai fazer na diferença, toda a diferença na vida de vocês. É proatividade. Precisa, vai, resolve. Precisa, vai, resolve. Precisa, vai, urgente, resolve agora. Ah, amanhã eu faço. Não, não tem amanhã, é agora. Amanhã tu vai ter outro problema. Amanhã você vai acordar com dor de barriga e aí não vai conseguir fazer. Amanhã seu cachorro vai acordar com a pata ruim, você vai ter que levar ele no veterinário, e aí aquilo que era urgência você não fez. Você deixou de fazer hoje, faz agora. Isso muda a vida das pessoas. A gente ter proatividade, ser pessoas resolutas, objetivas, faz a gente andar para frente. Tá bom, pessoal? Muito bom, Johnny. Muito, muito, muito obrigado. Se alguém quiser abrir o microfone aí, perguntar alguma coisa, agradecer, falar alguma coisa aí para o João, fiquem à vontade. Eu quero agradecer, que muito bom essa entrevista. Deus los abençoe a todos vocês por esse aprendizagem. Foi um prazer, meu amor. Obrigado vocês. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Bravo. Gostei muito. Obrigado, gente. Foi espontâneo, mano. Espontâneo. Que bom. Foi um super prazer estar aqui com vocês, tá? Eu desejo muito boa sorte para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado das coisas que eu falei.
e principalmente não só ter gostado, mas que coloquem elas em práticas, porque eu acho que elas vão poder ajudar bastante vocês na vida profissional e na vida pessoal, né? Porque eu falo que a vida profissional e a pessoal, elas caminham juntas, né? Você não tem duas vidas, a gente não é cortado no meio, a vida pessoal e a vida profissional, a gente é uma coisa só. Então, é importante que a gente tenha elas caminhando bem, com o que a gente faz no lado profissional, a gente também fazendo no lado pessoal, porque aí a vida da gente anda para cima. Tá bom, gente? Maria Tereza, ia falar alguma coisa aí? El pastor Teófilo. Sí, irmão, boa noite. Caramba, muito feliz de oír estas palabras tan bonitas, estas clases alentadoras que nos ayuda pues a ver las cosas desde otro punto de vista. En verdad, oye, qué clase, una clase magistral, profesor, muchas gracias, muy obrigado en esta noche. Gracias. Foi Foi um prazer. Felicidades. Boa noite. Obrigada, João. Muito Janesca obrigada. quer falar também, Janesca, pode falar. Obrigada. Eu quero falar tanto para o professor como para toda a galera de Mauá. Eu estou muito agradecida com todas as classes. Eu vou falar que hoje em dia eu tenho trabalho. Eu fui a uma entrevista há 2 semanas atrás e me entrevistaram. Graças a Mauá, graças ao curso que eu he realizado, eu fui bem preparada, porque eu não sabia como ir a uma entrevista aqui no Brasil. Eu fui bem preparada e já hoje em dia, dia quarta-feira, eu começo a trabalhar. Estou muito agradecido com Mauá, muito agradecido com os professores, com a senhora Yelisa Lafon, muito agradecido com todos. Que bom. Parabéns, parabéns. Muito bom. Obrigado, muito obrigado a todos. Parabéns, Janesca. Sucesso. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado, Cláudia. Com você. Muito feliz. Muito obrigado. Mañana, A todos, a Claudia. Vários de todos. vocês, hein, gente? Claudia, Oi. Claudia, mañana torciendo por Maribel. Maribel, Maribel. gente, Maribel, amanhã tem uma entrevista Maribel. com uma confeiteira em Copacabana, super bacana, super exclusiva, que precisa de uma Eu estou muito auxiliar agradecida com especial. todos vocês. Obrigada, Tudo certo, professora Maribel. Cláudia. Ó, chuva de bênção, chuva de bênção. Pedro, deixa eu pedir uma coisa. Quem puder fazer um vídeo curto de 15 segundos falando da aula, ia ser bacana para eu postar nas minhas redes, para as pessoas saberem. Tá bom para o aluno que quiser fazer um vídeo de 15 segundos? Manda para você, e aí você me encaminha, ou manda para algum WhatsApp, encaminha para o meu. Aí, pessoal, quem puder, faz um videozinho de 10, 15 segundos aí falando da aula de hoje, mandando um salve aí, um abraço, um beijo para o João, para ele postar nas redes sociais dele. E sigam ele lá nas redes sociais, mandem o currículo para ele, que esse cara aí conecta muita gente, arruma muito emprego para a galera. Pode falar, Janesca. Janesca, quer falar alguma coisa? Eu vou fazer vídeo. Pode Tá fazer. ótimo. Manda para a Cláudia, que a gente manda para o João. Manda para mim também. Tá, Maravilha. Pode mandar para Pode mim. mandar para mim tá? também, ou para a Paula, que a gente encaminha, Boa. tá bom, gente? Tá. Manda que eu bom. vou botar nas minhas redes sociais para vocês verem lá, para eu falar um pouco da... Vocês falaram da experiência, que eu fiquei muito feliz com essa aula. Eu sempre que sou convidado, eu participo com o maior prazer, porque eu acho que as coisas... A gente precisa ajudar todo mundo, ajudar os outros a serem pessoas melhores, a serem pessoas mais felizes. E o emprego faz parte também, obviamente, dessa tranquilidade que a gente precisa. Tá bom, gente? Natália, João, falou uma coisa legal lá no... Eu estive presencialmente com alguns deles, e o Natália estava lá, ele falou uma coisa, eu não sei por que existem fronteiras. Não deveriam existir fronteiras. Então, assim, vocês são super bem-vindos ao nosso país, e assim como nós seríamos um de vocês também, infelizmente de vocês atravessam problemas reais, e aqui o Brasil está de portas abertas e braços abertos para acolher vocês. Muito obrigado, Cláudia. Eu me sinto muito acolhida aqui no Brasil. Quando eu cheguei e chorava, mas agora não.
Ahora siento muy recorrido por todos, por los por tanto como los brasileños como los venezolanos que están aqui no Brasil. Muito obrigado por tudo. Que esse choro seja de alegria agora, Janeiro. Sim, isso. Legal. Que bom. Gente, eu vou ficar por aqui. Eu vou ter que ir agora para uma outra reunião. Foi um super prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Claudinha, do Pedro, de todo mundo aqui. Foi muito bacana. E foi um prazer conhecer vocês, tá, gente? Parabéns, muita força. E vamos botar a coisa para andar e proatividade, tá, gente? Vamos fazer a máquina girar e vamos crescer todo mundo junto. Muito obrigada. Obrigado, gratidão, João. Gente, Muito boa noite. Boa Amanhã noite, tem aula muito da obrigada. professora Obrigado, Ana Carla. Obrigada por tudo. Amanhã Beijo, aula vai ser gente. pelo Zoom de novo. Aula vai ser pelo Zoom. Amanhã tem Ana Carla, Carla. tá? Ana Carla Brito aí, para a gente repor a aula também de recolocação, vai falar de currículo, vai ser bem legal, gente, para a gente fechar esse ciclo aí. Não esqueça. Amanhã, 19 horas. Obrigada, professora Cláudia. 19 horas. Boa noite, profesora. Allí estamos pasando un Boa linkcito noite, para que lo boa llene. noite. Buenas noches también para la señora. Buenas noches, Yelisa. Buenas noches, mis amigas. Lémbrense que tienen que llenar un linkcito que mandamos por allí. Llenen esa planillita. María, cuídate.